Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez aqui em nossas redes sociais para estudarmos essa doutrina tão consoladora e esclarecedora. Vamos esperar só mais alguns instantes para se juntar mais corações conosco nessa noite de hoje. Eu quero dar boa noite a Tassiana, boa noite Vera, boa noite Sofia. E enquanto nossos irmãos vão entrando, eu trago uma leitura inicial, que é uma mensagem do Espírito Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Cartas do Coração. Boa noite, Rodrigues. Um abraço aí a todos do Centro Espírita Nova Vida, na cidade de Apodi, sempre aqui conosco. É uma alegria muito grande, meu amigo. Boa noite, Ivone. Que bom ter vocês com a gente. Boa noite, Alex. A mensagem do Espírito Meimei traz como título: Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Esse final da mensagem de Meimei me fez lembrar a frase do Chico, que diz que, na verdade, a frase não é de Chico, é de Nossa Senhora, que Emmanuel traz a mensagem para Chico em um dos pedidos que o Chico faz, e a resposta é: tudo passa. Os sofrimentos passam, até as alegrias passam, mas o sofrimento que a gente está passando, ele passa. E Meimei nos diz: confia sempre. Por maior que seja a tempestade, amanhã é outro dia. Mantenhamos a nossa fé e vamos prosseguindo entre as dores e as aflições, a alegria, a terra prometida, um planeta ditoso. O reino dos céus está à nossa frente. Continuemos caminhando. É a mensagem de Meimei. Eu quero mandar uma boa noite aqui a quem está chegando agora: a Michele, a Saraiva, a Gorete, a Chaguinha, amigo Vaneto, boa noite Isaura, a Vera. Que maravilha estar com vocês essa noite. Eu quero convidar a cada um de vocês, nesse exato momento, a fechar os vossos olhos e a levar o pensamento ao alto, e todos juntos, em coração e em pensamento, dizer: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, reunidos, Senhor, aqui estamos mais uma vez, estudando a doutrina espírita, que tanto nos consola, que ilumina os nossos caminhos,
a nossa consciência e nos convida diariamente a termos uma reforma íntima e moral, nos ajudando a compreender cada vez mais os ensinos imortais do nosso Mestre Jesus. Que a tua equipe espiritual esteja nessa noite, nesse momento, com cada um de nós, através dos nossos benfeitores espirituais, trazendo para nós as boas mensagens, as boas reflexões, e que o tema, a abordagem, trabalhada nesta noite, faça sentido em nossas vidas e em nosso cotidiano. Pedimos também, Senhor, em favor dos nossos irmãos que estão enfermos do corpo físico, psicológico, dentro de casa, no meio das ruas, nos hospitais, nas prisões. Que a tua paz, Senhor, o teu amor se estenda sobre cada um destes, através dos vossos benfeitores espirituais encarnados e desencarnados. Que essa paz, que essa luz, que esse amor, que essa cura, que essa harmonia se estenda a cada um de nós e aos nossos lares. Que assim seja, Senhor. Boa noite, Lady. Boa noite, Evelyn. Gente, como colocado, anunciado nessa noite, hoje nós vamos refletir sobre as virtudes segundo o Espiritismo. Antes de nós trabalharmos efetivamente a forma que o Espiritismo vê as virtudes, é bom definirmos, né? Que é um conceito de virtude, ele é um pouco abstrato. Então eu pesquisei aqui direto do dicionário para a gente compreender melhor o significado da palavra virtude, né? Como entendida no nosso cotidiano, já com a nossa madureza, os nossos conceitos sociais contemporâneos e também perante o ensino dos imortais. Então temos assim, virtude, qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Exemplo, ponto de vista moral, ou da religião, ou do comportamento social. Um outro significado é conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta. Então já vemos que nos nossos próprios conceitos sociais, a virtude é algo que nos ajuda a compreender, a caminhar no que é bom, em conformidade com o bem, né? Com a excelência moral. Então já vemos que a virtude está a ver com a nossa moral. Um exemplo de virtude dos homens, né, para nós aqui, temos como virtudes a coragem, a integridade, a determinação, disciplina, honestidade, respeito, justiça, lealdade, tolerância, paciência, otimismo, bondade, o perdão, a alegria, gratidão, humildade, empatia, compaixão, amizade, entre outras. Tudo isso são virtudes. E são virtudes que, se a gente prestar atenção, já trazidas para nós, né? Paixão, compaixão, perdão, paciência, tolerância, humildade. Essas virtudes, já nos conceitos sociais, são virtudes que nos ajudam a viver melhor com o que é bom, com o bem de todos, não só o nosso. E o Espiritismo vai justamente ao encontro disso e nos amplia o horizonte ainda mais de pensamentos e de entendimentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, o homem de bem, que é a preocupação da formação do Espiritismo em nossas vidas, nos tornar cada vez mais pessoas de bem, um homem de bem, uma mulher de bem, nos diz que a virtude é, no mais alto grau, o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, criativo, laborioso, sóbrio, modesto,
são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, quase sempre acompanham pequenas enfermidades morais que as desarmonizam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício, o que mais lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. O que os espíritos nos ajudam a compreender sobre um homem virtuoso é termos o cuidado de não ter aí em nossas virtudes, de compaixão, tolerância, a paciência, o perdão, a perseverança, a confiança, é de a gente ter o cuidado de não ter em nós enfermidades morais. Uma pessoa que é uma pessoa boa, ela tem que estar dizendo o tempo todo que ela é uma pessoa boa. Uma pessoa que é paciente diz o tempo todo que ela é paciente. Uma pessoa que diz eu sou muito paciente. Então a gente vê que nela, ela pode até ser uma pessoa verdadeiramente paciente. Ela pode ter essa virtude. Mas aí a gente já percebe que lhe falta uma: humildade. E possivelmente isso é fruto de um orgulho, porque ela faz questão de dizer o que ela já é, o que ela já faz. Se o que ela já é e já faz é algo bom, verdadeiramente virtuoso, falta-lhes uma outra formação moral. Falta-lhes uma outra virtude, que é a humildade, caridade. Nós sabemos, que as pessoas virtuosas, elas desenvolvem essas virtudes ao longo de sua existência, ao longo de suas encarnações. Se nós temos em nossa família pessoas próximas do nosso convívio, do nosso ambiente de trabalho, dos nossos amigos, dos nossos locais religiosos, pessoas que são extremamente calmas, pacientes, pessoas que têm fé, que a gente diz assim: eu queria ter a paciência que o meu amigo, o Pedro aí acaba de chegar, diz, eu queria ter a paciência que o Pedro tem. Eu preciso aprender isso. Então eu reconheço uma virtude nele. Quando eu digo, fulano é tão calmo, um dia eu tenho essa calma. A gente está reconhecendo que falta em nós uma virtude, falta aprimorar uma virtude e que uma outra pessoa já tem. Então, quando a gente reconhecer a virtude de alguém, que seja para que a gente estimule a nossa. E se nós reconhecemos uma pessoa virtuosa, ela não chegou a esse ponto tão rapidamente assim. É um processo encarnatório, cujo qual o espírito, ao longo de suas reencarnações, vão adquirindo os princípios morais, vão adquirindo essas virtudes que vão formar um homem de bem. E é um processo muito demorado. Mas que bom que somos espíritos imortais, porque seremos um verdadeiro homem de bem. E assim permaneceremos quando estivermos com essas virtudes formadas, o mais puro exemplo que nós temos, o nosso Mestre Jesus, verdadeiramente virtuoso, em todos os sentidos, em todos os aspectos, na forma de agir e de se comportar. Mas nós precisamos reconhecer que nós somos imperfeitos. É preciso a gente compreender que nós temos muito o que ser melhorado. Porque se nós não nos encararmos sendo pessoas imperfeitas, como que nós vamos reparar os nossos defeitos? Se eu digo que eu não sou uma pessoa muito rancorosa, como que eu vou consertar em mim esse lado que guarda o rancor? Se eu sou uma pessoa muito explosiva nos meus sentimentos, na raiva, pequenas coisas tiram minha paciência, eu vou explodindo, vou falando palavras que não agradam as outras pessoas, que deixam as pessoas tristes, deixam as pessoas com raiva também. Se eu não reconheço que eu tenho esse lado ruim em mim, como que eu vou aprimorar?
Então é porque em nós, todos nós, temos as nossas virtudes, temos as boas virtudes dentro de cada um de nós. O que nós precisamos fazer é desenvolvê-las. E a gente só vai desenvolver as virtudes que nos vão ajudar a ser verdadeiramente homens de bem, quando nós nos desprendermos do orgulho e do egoísmo. No mundo em que nós vivemos, um mundo materialista, nós vemos que as pessoas, elas querem cada vez mais atender suas necessidades básicas, logicamente, mas após superarem o básico, elas querem mais casas cada vez mais confortáveis, elas querem transportes cada vez melhores, mais potentes. E se não tiver o cuidado, vão estar cada vez mais presas ao materialismo e no desejo e na vontade da posse, do poder, da influência. A gente vê crescer nas pessoas esse orgulho e o egoísmo de dizer assim: nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas vão correr o risco de ser demitidas na empresa que eu trabalho. E demitiu um colega e a gente diz: ainda bem que foi ele, não fui eu. Olha como nós chegamos a dizer. Ou até, às vezes, a gente diz assim: quem fez isso de errado foi fulano, não fui eu. Eu estou fazendo meu trabalho direitinho. Que é pra gente dizer assim: olha o egoísmo de dizer: eu quero o meu, o do outro não importa. Eu quero garantir o que é meu. Então a gente vê o quanto que nós nos colocamos ainda em primeiro lugar. O egoísmo nosso de dizer: se eu garantir a minha felicidade, a dos outros, como a gente costuma dizer no popular, não me importa. O que importa é que eu tenho o meu. O que importa é que eu esteja na fila, mas que eu vá ser atendido. O outro não. A gente vê o quanto que nós estamos pensando muito em nós. E Jesus nos ensinou a nós olharmos sempre para o próximo. Olhar sempre para o outro. Ajudar o próximo. Se no momento que eu estou de minha vida, eu preciso garantir as minhas necessidades básicas, assim que eu as adquirir, eu ajude outras pessoas a conquistarem também. Ou ainda, enquanto eu conquisto a minha, que eu ajude as outras pessoas a conquistarem as dela também. Isso é a gente colocar as virtudes que nos vão nos fazer ser homens de bem. As ideias espíritas nos favorecem a desenvolvermos a nossa fé. Uma fé inabalável na bondade, uma virtude, e na misericórdia de Deus. Condições que nos faz acreditar no advento de um mundo de paz e em um mundo de felicidade. Porque o nosso Mestre Jesus, ele disse: bem-aventurados, porque a vós compete o reino dos céus. Então nós vamos ter esse mundo de mais alegria, um mundo de mais felicidade, um mundo de menos desamor, de menos notícias ruins. Mas para isso, a gente precisa nos consertarmos e fazer a nossa parte. O espírito Dr. Berry, no livro A Gênesis, na codificação de Kardec, diz que a humanidade se transforma, como já se transformou de outras vezes, em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Crises muitas vezes dolorosas e que arrastam consigo gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso moral, material e intelectual. Nós estamos vivendo nesse período de pandemia. Nesse período pandêmico, e nós ainda vemos, desde o começo até agora, nós ainda vemos as pessoas não praticarem como deveriam a empatia. A empatia para com o próximo, para dizer: eu já me vacinei, não importa com o outro. Vou continuar a minha vida normal, não vou respeitar os locais, uso máscara se eu quiser.
a gente vê o quanto que ainda falta em nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, ter a empatia para com o próximo. É por isso que de tempos em tempos o nosso globo passa por provações coletivas para que a gente acelere o que demoraria milênios, o que demoraria séculos, a gente adiante em alguns anos, em alguns meses. É por isso que no livro A Gênese da Codificação nos diz que o mundo se transforma, o mundo evolui. Sabemos, pela luz da doutrina espírita, que nós vivemos em um planeta de provas e de expiações e que o passo seguinte é um planeta de regeneração. E as pessoas dizem assim, eu não aguento mais esse período de transição, levando em consideração que essa pandemia seja o marco divisório entre o planeta de provas e expiações e a regeneração. Partindo desse pressuposto, as pessoas dizem assim, né? Quando é que a gente entra logo no planeta de regeneração? E eu quero uma data. E a espiritualidade nos convida a pensar que pode ser agora essa data. Desde que você seja uma pessoa com as características de um planeta de regeneração. Então a gente começa a regeneração planetária por nós mesmos. A gente começa a nossa regeneração de toda a sociedade de célula em célula, de indivíduo em indivíduo, de espírito em espírito. Então nos é convidado a nessas virtudes nós colocarmos em prática e exercitarmos as virtudes que vão nos fazer ser homens de bem. Vamos exercitar a paciência, a tolerância, o respeito, a fé, a confiança, o otimismo, a determinação. É assim que nós vamos progredir moralmente. E a doutrina espírita também nos ajuda a perceber que o crescimento moral está em primeiro lugar e seguida desta vem o progresso intelectual. Porque se eu avanço mais rápido nas virtudes, nos progressos morais, eu vou utilizar o meu intelecto e tudo que é derivado deste em favor do bem. Se eu desenvolvo mais o meu lado intelectual, mais do que o meu lado moral, então a sociedade corre grande risco de estar usando a sua inteligência de uma forma não boa. Isso não quer dizer que uma pessoa que tenha seu lado intelectual mais desenvolvido que o seu lado moral seja uma pessoa ruim. Só que a gente precisa ser bom entendendo as coisas. Exemplo, uma pessoa que dá para uma criança uma bala, um biscoito, um doce, pouco antes do almoço, da refeição principal, digamos assim, do horário, a gente sabe que a criança vai, como a gente costuma dizer no popular, vai cortar a fome, né? Vai saciar a criança, ela não vai querer comer. A pessoa fez com uma boa intenção. Mas se tivesse pensado um pouco mais, diria, vai comer o docinho após a refeição. Foi um gesto bom. Mas não pensou naturalmente como deveria ser o mais correto. Então é necessário a virtude, mas também a inteligência. Mas a virtude em primeiro lugar. Porque é ela quem vai conduzir a forma de utilizar a nossa inteligência em favor do bem comum, em favor do bem de todos. A espiritualidade superior nos ensina, nos orienta no desenvolvimento das virtudes, a gente combater o egoísmo. E os benfeitores dizem assim, de todas as imperfeições da humanidade, de todas as imperfeições da humanidade, a mais difícil de extirpar é o egoísmo. Porque resulta da influência da matéria. O egoísmo se enfraquecerá com a preponderância da vida moral sobre a vida material. Ou seja, de todas as imperfeições da humanidade, de todas, a mais difícil de extirpar, de tirar, é o egoísmo. Porque nós, olhando para um lado materialista de nós estarmos em um mundo material, é querer mais matéria para nós. É conquistar mais
patrimônios materiais, de querer mais dinheiro, mais casas, mais apartamentos, mas a gente quer mais usufruir do lado material e o que importa é eu ter o meu egoísmo. Egoísmo oriundo de uma materialidade. Mas o Espiritismo nos ajuda a perceber que os verdadeiros tesouros, os tesouros dos céus, são as nossas virtudes que vão nos fazer ser pessoas de bem. E aí a gente começa a utilizar os recursos materiais em favor do bem. Em favor do meu bem e do próximo. E do próximo, não só do meu. Então, ao invés de eu agir com orgulho e com egoísmo, eu vou agir com humildade e com caridade. Nos esclarece o Espírito Emmanuel. No Livro dos Espíritos, é a única mensagem que Emmanuel tem no Livro dos Espíritos. No ano de 1861, Emmanuel diz assim no Livro dos Espíritos: o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, porque impede seu progresso moral. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, sua força, sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, entregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que este monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo da felicidade dos homens. Olha as palavras de Emmanuel. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar as suas armas, a coragem, a determinação de combater a si mesmo. É preciso reconhecer que nós não somos perfeitos. É preciso, ao invés de alguém de apontar em nós coisas que precisamos melhorar, ao invés de ter raiva, de se trancar, de parar de falar, de não olhar mais para o outro, fazer uma autoanálise e perguntar-se se eu realmente estou agindo em conformidade com as leis de amor. Se eu estou realmente agindo em conformidade com os valores morais, éticos, as virtudes que me conduzem a ser um homem de bem. Então é preciso coragem para olhar para si e se reconhecer. E mais coragem ainda para querer mudar. Porque muitas vezes, né, se a gente olha os namorados, amigos, casais, pares, onde um diz para o outro: você é muito incompreensível, você é muito intolerante, você é muito explosivo, você é muito orgulhoso, e a pessoa se tranca, passa de dias sem falar, passa de meses sem falar com o outro, tem uma briga com o pai, com o irmão, com o neto, passam anos sem se falar um com o outro, não lembram mais nem a causa da briga, mas não fala um com o outro pelo orgulho que tem de dizer: eu não vou pedir perdão, eu não vou pedir desculpa. A gente vê o quanto que nós somos orgulhosos. Nossa amiga Tassiana acrescenta aqui, ela diz: aquele que ganha como homem, perde como espírito. Verdade, né? E aí a gente vê o quanto que nós somos pessoas egoístas por querer sempre estar certo perante a sociedade. Mas a gente tem que estar certo perante a espiritualidade. A gente vê aí no exemplo das palavras da nossa amiga Tassiana, né? Se a gente vê na época de Jesus, as pessoas quiseram estar certas. Mas quem estava com a verdade? Quem era a verdade? Que estava lá à frente de todos os homens. Como diz Emmanuel, nós precisamos ter essa coragem. A coragem de combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E se nós temos esse egoísmo, lembremos das palavras de Emmanuel: fruto do orgulho. Então em nós também tem orgulho, que são opostas à caridade. Como diz aqui, ó, o orgulho é a fonte de todas as misérias
terrenas é a negação da caridade. E nos esclarece a doutrina espírita que há dois grandes obstáculos que dificultam o desenvolvimento das virtudes dos homens: o interesse pessoal, egoísmo, né? E o apego às coisas materiais. Porque as pessoas querem usufruir sempre e encontrar a felicidade aqui no mundo terreno. Mas o nosso Mestre Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Granjeai tesouros, conquistai os tesouros dos céus. Porque aqui tudo fica. A matéria fica na matéria. E o espírito retorna ao Deus que o criou. A mais meritória de todas as virtudes que a gente pode ter enquanto espírito é a caridade. Ensina a doutrina espírita que a caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, não existem as outras. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. Caridade é o agir, é o proceder do amor. A caridade é o amor em exercício. Então, quando a gente ama, a gente é tolerante. Quando a gente ama, a gente respeita. Quando a gente ama, a gente é amigo. A gente sabe ouvir, a gente tem paciência, a gente sabe esperar, a gente sabe falar. Por isso que os espíritos superiores nos dizem que a virtude, a caridade, é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das outras virtudes. Porque ela é a base para que eu cresça. E eu vou crescer exercitando o amor que eu devo ter, que eu aprendi com o Mestre Jesus. E para isso é preciso coragem. A coragem de mudar. Vejamos Simão Pedro, na qual Jesus fundou o Evangelho no lar em sua casa, na qual viu Jesus curar doentes, cegos, leprosos, expulsar demônios. E Simão Pedro ainda negou Jesus 3 vezes, porque ele não teve a coragem. Ele estava tão preocupado, olhando para si e tendo medo, que negou o próprio Mestre. E só veio se atentar quando escutou o galo cantar 3 vezes. Aí ele caiu em si. Ele reconheceu que estava sendo egoísta. E dali em diante ele passou a ter a coragem e se transformou para nós nesse marco do cristianismo primitivo. O Espírito Meimei, ela nos diz que a caridade ilumina a quantos se consagram ao amor pelos semelhantes, redimindo os sentimentos e elevando as almas. Porque acima de todas as forças que renovam os rumos da criatura nos caminhos humanos, a caridade é a mais vigorosa perante Deus. Porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Olha as belas palavras dessa mentora espiritual de todos nós, a Meimei, ao dizer que a caridade, a quantos se consagram o amor semelhante. A caridade é a mais vigorosa perante Deus, porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Porque o amor está se movimentando. É por isso que Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, nos diz: agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. 3 virtudes, não é? Ele continua: estas 3 coisas, a maior, porém, é a caridade. Porque sustenta a esperança, sustenta a fé, o otimismo,
a tolerância, o amor. Meimei, junto com o espírito Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz no livro Meditações Diárias as seguintes palavras. Diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade, humanidade, humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o que dá. Ele mesmo o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis que não se canse de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como as condições absolutas da felicidade futura. Nesse sentido ainda, Emmanuel esclarece que rigor todas as virtudes têm em sua raiz no ato de dar, de se entregar, de fornecer. Beneficência, doações dos recursos próprios. Paciência, doação da tranquilidade interior. Tolerância, doação de entendimento. Sacrifício, doação de si mesmo. Então a gente vê que essas virtudes têm como base verdadeiramente a caridade, que é o amor ensinado pelo Mestre Jesus. A tolerância, a beneficência, o sacrifício, a paciência. Tudo isso, todas essas virtudes, a gente oferta. Por isso é necessário coragem. Por isso que quando alguém me magoa, quando alguém diz para mim palavras de incompreensão, quando alguém não aceita o que eu digo, quando alguém não aceita o que eu faço, quando alguém não aceita quem eu sou, a elas a gente, ao invés de guardar raiva e rancor, prendendo-se em nosso orgulho de dizer eu não vou falar, é preciso a coragem de entregar para elas a paciência, a tolerância, o respeito e esperar que essas pessoas tenham o entendimento de que erraram e talvez deixar que elas, né, eu ia dizer assim, deixar que elas se desculpem, mas vai competir a elas querer desculpar-se ou não. A nós compete ofertar a paciência, a entregar, a doar-se com a tolerância, porque isso é amor também. A nós compete isso, desprender-se do orgulho e do egoísmo e entregar-se à caridade. O ato de dar, de fornecer e de entregar as virtudes que enobrecem o homem, que nos enobrecem e nos conduzem a ser homens de bem. A doutrina espírita está sistematizada na máxima: fora da caridade não há salvação. Ismael, né, o espírito protetor do Brasil, adotou a caridade como lema imortal ao definir as bases do seu programa de cristianização nas terras aqui brasileiras, assim sintetizada: Deus, Cristo e caridade. Porque a gente precisa ofertar as virtudes, deixar de querer que o meu pensamento prevaleça, deixar de querer que todos entrem no consenso com a minha ideia, com o meu entendimento. Isso é orgulho de querer sempre ser o melhor, de querer ser o mais escutado, de querer ser sempre o mais aceito, de dizer que a minha ideia é melhor, que o meu jeito de agir é melhor. Nós estamos sendo muito
orgulhosos ao fazer isso. E lembrar que a verdadeira caridade, as verdadeiras boas ações, as virtudes, o homem virtuoso, ele não vai dizer que faz o bem. Pelo contrário, ele vai reconhecer que ele faz muito pouco. Como Madre Teresa diz, o que eu faço é apenas uma gota no oceano. Mas reconhecer que sem essa gota, o oceano seria menor. Não precisa de alardes, não precisa ser visto pelos homens, não precisa a aprovação dos homens, porque no fundo é tudo entre nós e Deus. Vamos agir nas conformidades com a lei de amor. Vamos adquirindo ao longo de nossas reencarnações as virtudes que vão nos fazer ser homens de bem, as virtudes que vão nos aproximar de Deus, que vai nos fazer sermos pessoas melhores. Vamos colocar o amor em ação com a caridade. É assim que vamos evoluir. É muito difícil, no dia a dia, nas provações diárias, nós exercermos a paciência, a tolerância a cada momento. Mas vamos lembrar que ninguém vira santo, digamos assim, da noite para o dia. Mas reconhecer que se foi impaciente em uma certa ocasião do dia, quando a raiva passar, no dia seguinte, pedir perdão, reconhecer que errou. E assim a gente ir se reparando a cada dia, para sermos hoje o que fomos melhor do que ontem e sermos amanhã melhor do que fomos hoje. A cada dia, de nível em nível, a gente se desprendendo desse orgulho e desse egoísmo, que são as grandes chagas da humanidade, que nos prendem e não nos deixa seguir na escala evolutiva que conduz até Deus. Que a gente se desprenda dessas chagas da humanidade e caminhemos com a humildade e com a caridade, que aí sim nos formarão verdadeiros homens de bem, homens virtuosos. Eu quero convidar mais uma vez a cada um de vocês a fechar os vossos olhos, a levar o pensamento ao alto e dizer: Mestre Jesus, benfeitores espirituais de cada um de nós, Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Agradecemos por mais uma oportunidade de aqui estarmos, aprendendo a viver em sociedade, para que eu possa aprender a lidar com as diferentes situações do dia a dia, com as dificuldades que me aparecem, me convidando a ser uma pessoa cada vez melhor, na forma de pensar, na forma de agir. Agradeço, Senhor, por tudo de bom que o Senhor coloca em minha vida. Agradeço também pelas situações difíceis que por ora eu posso até não reconhecer como sendo algo bom, mas que reconheço que é necessário porque exige de mim paciência, tolerância, respeito, nos convidando a mostrar onde precisamos melhorar para crescer e para ajudarmos-nos mutuamente. Pedimos a tua força, a tua paz, a tua luz, para continuar nessa jornada, Senhor, que conduz até vós. E que se nessa jornada os meus passos se desviarem para a direita ou para a esquerda, que teus benfeitores espirituais, encarnados e desencarnados, me chamem e me conduzam a retornar para os trilhos, para os caminhos que levam a vós, ao dizer: endireitai as vossas veredas, e a gente se arrepender das nossas falhas e continuarmos nessa jornada, no caminho, na verdade e na vida, exercitando a caridade e a humildade, até que cheguemos junto ao nosso Mestre Jesus. Que a tua paz e o teu amor permaneça hoje e sempre sobre cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou conosco na noite de hoje. Agradecer a Gorete, ao Rodrigues, ao Eduardo,
a Cleide, a Alana, a Wilker. Agradeço a cada um de vocês, que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de vocês e as vossas famílias. Boa noite. Boa noite, Ivone.